Então, bom dia, Igreja do Deus Vivo. Feliz sábado a todos e a todas. Deus seja louvado por mais um sábado, estarmos aqui na casa de Deus. É um privilégio estarmos na casa de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos adentrar o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu vou me apresentar, mas durante o culto também eu vou reapresentar a minha pessoa, não é? Eu sou a irmã Rosângela, eu estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1965. Amém. Na Igreja Central de Teresina, ali chegamos nessa época e, graças a Deus, estamos aguardando Jesus voltar para dar um abraço muito firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, queridos? A lição é o maná que Deus tem dado para cada um de nós, e neste sábado, o título da lição é assim, fabuloso, não é? Que nós possamos assim realmente adentrar esse estudo. Jesus, o mediador da nova aliança. Vamos compreender, né, melhor o que quer dizer isso, né? O que é isso? Jesus, o mediador, o nosso intercessor, que faz a ponte. Não é mesmo, irmã? Vamos lá. Então, Jesus, o verso a memorizar, se você não tem uma lição, você pode abrir a Bíblia Sagrada, Hebreus, capítulo 8, versículo 6, que diz: mas agora Jesus obteve o ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em promessas superiores. Queridos, compreender o papel da centralidade do ministério de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus é o mediador, Jesus é o sacrifício, Jesus é a ponte, Jesus é a escada, ou seja, Jesus em si mesmo, ele centraliza toda a história da criação, da salvação e da redenção. Amém. Por isso é que ele pode ser esse galardoador das promessas superiores. Por isso é que ele entra no santuário celestial sob a ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem superior. Jesus não nasceu na tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, ou seja, a tribo destinada aos reis de Israel. Mas quando Jesus é instituído rei pela tribo de Judá, instituído sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ele realmente recebe o que? As prerrogativas do próprio Deus. É Deus quem institui Jesus. E nós vamos encher o nosso coração nesta manhã de sábado para conhecer o ministério de Jesus realmente como nosso mediador. Amém. E você tem toda a liberdade. E nós queremos interagir com você. Você quiser falar, participar, nós temos um microfone aí. E o Edmilson, o Miqueias, pode ir até você para você dar a sua participação, certo? Fique à vontade. Nós estamos numa grande classe. Nós não queremos falar sozinha. Nós não estamos pregando, vamos interagir. Sim. Na parte de domingo, queridos, nós temos a necessidade de uma nova aliança. Por que houve essa necessidade? Vamos esclarecer, queridos, que essa nova aliança, vou colocar aspas, a aliança é uma única só aliança desde a fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, o céu já assumiu as consequências do pecado. Deus, em sua onisciência, querida irmã, já sabia que Adão ia pecar. Com certeza. Deus, em sua onisciência, sabia, quando Deus criava Lúcifer, quando Deus ali criava aquele ser, aquela criatura de Deus, Deus sabia que Lúcifer teria no seu coração o quê? O mal. Por isso, né, irmã, que o plano da redenção existe desde antes, né, da eternidade. Antes da fundação do mundo. E essa aliança foi traçada no concílio celestial, quando Jesus disse: Pai, eu levanto para assumir, para pagar o preço do pecado e assumir as consequências desse pecado. Então, a gente entende aqui que não é uma aliança diferente, não é?
É a Não é uma mesma aliança. aliança. Por que que ela é chamada assim um pouco, vamos dizer assim, de uma nova aliança? Porque ela inaugura um percurso. Nós sabemos que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844. Ali inaugura o sacerdócio de Jesus no santuário celestial, quando ele realmente vem com essa nova aliança. Mas a nova aliança, Israel esperou pelo Messias durante quanto tempo? 4.000 anos Israel esperou pelo Messias. O Messias veio depois de 4.000 anos do pecado. E ali nós sabemos, não é, queridos? Porque essa aliança, não é? Não podia o que? Apresentar perfeição. Irmãos, não existe perfeição em sangue de animais. Arão, vamos pensar no sacerdote Arão e sua família. Arão era um homem como eu e você, não é? Como nós, era um imperfeito, é pecador. Então Arão, queridos, foi quem construiu até o bezerro de ouro, não foi? Quando Moisés subiu, ele construiu o bezerro de ouro. Os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, levaram fogo estranho e foram ali consumar. Mas eu disse, epa, se você chorar, diga para Arão, vai dizer para o seu irmão, seu Moisés, se Arão derramar uma lágrima, ele também vai morrer agora. Olha que coisa. Ou seja, é a seriedade do trabalho na casa de Deus. Aqui na igreja de Deus, o envolvimento, o compromisso, porque Deus ofereceu o quê? Um sacrifício perfeito. Jesus é perfeito, e ele vai o quê? Ele está trabalhando para o quê? Nos fazer também o quê? Perfeitos nele, perfeito em Jesus. Né, irmã? E aqui diz que o problema com a aliança antiga era que ela não podia oferecer a perfeição. Como nós já falamos, sacrifício de animais, né? Os sacrifícios de animais oferecidos nesse sistema, eles não podiam oferecer purificação verdadeira e total do pecado e nem o acesso a Deus. Só o que poderia? Só o sacrifício perfeito de Cristo, do Cordeiro de Deus. Né? E é por isso que ele inaugura essa nova aliança, não é, entre aspas aqui, essa nova aliança que Jesus realmente é o articulador, ele é o sacrifício. Será que Arão poderia oferecer a si mesmo como sacrifício? O corpo dele? Claro que não. O sacerdote Eli, Ofni e Finéias, seus 2 filhos também, que como foram assim, tiveram um ministério muito, digamos assim, cheio de problemas. Então, Jesus é quem podia fazer a ponte. Como é que Jesus trabalha? Diante de Deus, ele nos representa. E diante de nós, ele faz o quê? Representa quem? Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Assim funciona a história da redenção. Queridos, na parte de segunda-feira, nova e renovada. Irmã, eu queria só comentar um pouco aqui ainda a parte de domingo. Por não, irmão, colabore. Quando se fala da nova aliança, né, a senhora frisou muito bem essa questão aí do sacerdócio vindo da linhagem de Arão, né, e tudo mais. Então, Jesus, ele não era da linhagem de Arão. Quando fala de uma nova aliança, também envolve essa questão de que ele veio da segunda ordem de Melquisedeque. Não é que também Melquisedeque fosse Jesus, apesar de por muito tempo eu ter imaginado isso, né? Que Melquisedeque tinha sido a personificação de Cristo. Aliás, Cristo encarnado lá, mas na realidade não era, né? Porque devido Melquisedeque não ter origem nem fim, não ter genealogia dele, quem era pai, quem era mãe, Jesus também ele não teve princípio, né? E também não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Isso, por ele não ser da tribo, da linhagem sacerdotal, então inaugurava-se também, nesse sentido, uma nova aliança, né? Uma aliança renovada. Obrigada, irmão. Não sei por que aí os irmãos às vezes pensam que Melquisedeque não tem início nem fim. Ellen White diz que pelo fato da Bíblia não relatar a genealogia de Melquisedeque, não quer dizer que ele não tinha meio e nem fim. O apóstolo Paulo também corrobora aqui em Hebreus, nós sabemos disso. Mas nós sabemos, Melquisedeque era um homem como você e como eu, irmãos. Ele tinha, sim, ele era rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. White diz, Melquisedeque não é Jesus, Melquisedeque não é Deus, não é? E às vezes a gente pensa que porque a Bíblia faz silêncio sobre a sua origem, às vezes a gente tende a pensar, e eu sei, irmão, que muitas pessoas
pessoas ainda hoje pensam que Melquisedeque seria Jesus. Mas, como a própria irmã te pergunta, se ele fosse Jesus, por que Jesus viria depois? E Teríamos outra, dois Jesus encarnado? Claro que não. todo o contexto. E Né? outra, né? Então, Se ele fosse Jesus, o ministério de Jesus teria começado ali. E, na realidade, o ministério de Jesus como sacerdote, ele começou após a sua morte, quando ele ascende ao céu No e ano, tudo mais. Né? ele ascendeu, vamos esclarecer, Jesus permaneceu no lugar santo do ano 31. Jesus ascende ao céu no ano 31, não é isso? E fica no lugar santo até 1844, oficiando aonde? No lugar santo. E ele passa para o Santíssimo quando? Eu já disse aqui, mas vou reiterar. Ele passa dia 22 de outubro de 1844 para o lugar santíssimo, para executar a última obra, né, queridos irmãos? Ou seja, a obra do juízo investigativo. Só uma observação sobre essa questão de Melquisedeque, para fechar, assim, pelo menos aqui. Eu acho que quando as pessoas faziam uma analogia da figura de Melquisedeque a Cristo, era muito mais pela postura de como ele se relaciona diante daquela história bíblica, como ele se relaciona ali com Abraão, como se apresenta. E aí, de tanto você acabar fazendo uma associação àquela figura a Cristo, levou-se, com o passar do tempo, a entender-se que era uma personificação, não carnal, mas uma personificação da postura, da relação, da apresentação. Então, assim, eu acho que é por conta disso. Ainda bem que eu nunca pensei assim, não é? Graças a Deus. Sempre pensei que ele era um homem mesmo, que ele foi um homem que existiu naquela época. Eu então, também irmãos, pensava assim, que ele era um homem. Então, queridos, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 31, você já deve ter lido em casa, não é? Qual é a diferença? Porque essa aliança é nova e renovada. O que é que nós vamos lembrar aqui? O que é que Jesus disse? Que ia escrever o que aonde? Aonde? Em nosso coração. Moisés, que é, digamos assim, o articulador da antiga aliança, ele recebeu o que? A aliança em pedras de? Tábua, né? Aquelas pedras. E ali você viu que ele mesmo quebrou, não foi, irmão? Quando ele desce lá do monte, ele vê aquele carnaval e ele então joga as duas pedras por terra, ele mesmo quebra, e ali Deus reescreve novamente em outras pedras, não é? Mas aqui não. Quando Jesus entra em cena como esse não é? Esse arquiteto, esse articulador da nossa redenção, a lei é inscrita onde? Em nosso coração, em nossa mente, ou seja, em nossa razão. Queridos, o céu quer nos ver, dizer, eu quero sofrer para o Cristo. O céu quer nos ver, dizer, eu estou aqui na igreja porque eu amo essa igreja, eu amo esse povo, porque Jesus morreu por nós, porque essa é a igreja verdadeira. Nós vamos sofrer, sim, mas vamos sofrer pelo amor da obra de Cristo. Amém. Não é isso, queridos irmãos? Vem a citação, né? Que embora a gente sabendo, mas quando a gente lê, aquilo dá um impacto na gente, né? Lá a citação diz mais ou menos assim, de Ellen White, né? Que a gente já sabe disso, que quando Jesus voltar, ele não vai renovar o nosso caráter. O nosso caráter vai ser construído aqui. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Deus, o nosso caráter, esse caráter que nós temos, que nós estamos, Jesus tentando lapidar o nosso caráter, é esse caráter que nós vamos levar para o céu. Jesus, não é isso? Ele vai renovar o nosso corpo, vamos ser em corpo incorruptível, mas o nosso caráter vai começar aqui. Então, a nossa luta já começou faz tempo, nós temos que lutar por isso. Então, não é mesmo? Ludemília, e o que a irmã está frisando aqui, essa questão da uma aliança renovada, e por muito tempo, eu sempre gostava de falar, né? Eu trabalhei muito tempo com o Lar Sem Sombras, e aí a gente dizia, olha, a melhor herança que a gente pode deixar para o filho é o conhecimento, a educação. Por quê? Porque todas essas coisas, elas podem ser tiradas, né? Um terreno, uma casa, um carro, todas essas coisas, os bens materiais, eles podem ser tirados. E a irmã estava dizendo aí sobre a questão da lei escrita na pedra, né? A lei na pedra pode ser quebrada, nos pergaminhos pode ser rasgado, pode ser queimado. Mas quando é escrito na mente, no coração, isso só você mesmo pode tirar. Como é que Deus manda, né? Inculcarás
nos teus filhos, né? Deuteronômio De capítulo noite. 6. Deuteronômio Então, 6. Para a gente viver, realmente ter aquilo na vida. Então Deus trabalhou com Israel, diz, olha, eu vou escrever as leis em tábua de pedra. Escreveu lá. Por um tempo, a lei foi escrita também naqueles pergaminhos, e o rei Josias encontrou tal. Até a lição falou que poderia ser queimado também. Isso, rasgado. provavelmente tenha sido o livro de Deuteronômio que ele tenha achado. E por o livro da lei está desaparecido, o povo se corrompeu, e o povo estava imerso numa idolatria, num paganismo. Mas se a lei tivesse sido escrita no coração deles, isso não teria acontecido. Aí Deus diz assim, olha, eu não vou mais escrever em tábuas de pedra, mas eu vou escrever, vai ser uma renovação. Agora ela vai estar escrita no seu coração, na sua mente, para que o meu povo não me esqueça, para que ninguém possa dizer, precisar ensinar o outro. Ele mesmo já tem isso. Então, essa é a renovação. Não é que tenha sido novo. Se você for olhar Ok, aqui... irmão. tanto Eu Deus- pergunto a você, é verdade o que o irmão está dizendo, irmãos? Nós temos a lei escrita onde? Nós hoje, no século 21. É para estar escrita onde? Nosso? E nós estamos... E como é que nós estamos hoje? No nosso viver. E como é que nós estamos? Irmãos, nós precisamos compreender que relacionamento com Deus, oração com Deus, estudo com Deus, é isso que vai garantir realmente que nós temos essa lei escrita em nosso coração. Intimidade. Não é porque os termos da aliança traz esses requisitos ou pré-requisitos que é fácil para o homem cumprir. Nós estamos hoje no século 21 vendo todo o legado de Israel, aquele legado que aspectos positivos, mas mais negativos de Israel, e nós estamos o quê? No limiar da terra prometida, estamos em Cádiz Barneia, onde Israel chegou para atravessar o Jordão, e nós estamos o que às vezes? Precisando o quê? De Deus, né? Só Reavivamento e Deus, reforma. somente, irmãos, só mesmo pelo poder de Deus, irmãos, em nome de Jesus, somente pela oração, pela busca, pelo choro, pela lágrima, é que a gente precisa realmente dizer, Senhor, coloca em meu coração a tua lei, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me dá poder para passar por esses momentos tão difíceis. Queridos, e aqui a lição vai dizer justamente o que o irmão ali apresentou na parte de terça-feira. A nova aliança tem um mediador melhor. E nós sabemos por que Jesus é um mediador melhor, irmãos. Por quê? Porque nós já falamos, né? Antigamente era feito o quê? Um sacrifício de animais. Não tinha perfeição. Quem é a perfeição? Só Jesus. Porque Jesus tem o que, irmã? Além dele ser o sacrifício perfeito, ele é o mediador perfeito e melhor. Por quê? Porque ele conhece o que? A nossa natureza. Jesus consegue ler A nossa humanidade. a nossa humanidade. Jesus se tornou 100% homem, Jesus 100% Deus, então ele conhece as nossas idiosincrasias humanas, ou seja, as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas fragilidades. E ele vai o quê? Fazer conosco o quê? Ele vai ser o nosso mediador. Aquele mediador que realmente, além de mediar, faz o quê, irmãos? Dá Nos poder. ajuda. Dá poder. Olha, eu vou dar poder para a irmã, para você crescer na graça, para você vencer. Porque aqui o autor da lição traz o tema de Messites, e nós sabemos que Messites é o quê? É um mediador humano. É um mediador que fazia o quê, irmão? Não é? Analisava a parte A, eu vou analisar a parte B, vou tirar uma conclusão. Não era assim, irmão? Exatamente. O Mas mediador É assim, humano... é o meio, né? É um Ele meio- está no meio. Um, entre pacific- Deus um e nós. pacificador, mas Jesus aqui é um mediador que, porque ele vai a fundo, queridos irmãos, em nome de Jesus, ele vai a fundo, ele dá poder, ele nos conhece, ele quer realmente nos proporcionar, nos levantar perante todo esse universo. Olha o que é que eu vou fazer com a vida da irmã Rosângela. Todo o universo vai ver. Olha o que é que eu vou fazer com a vida da nossa irmã. Então Deus quer realmente fazer isso em nós. Só Ele tem esse poder, irmãos. É assim. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Assim, né, irmã? Porque a gente fala assim, temos a lei de Deus, vamos guardar, não matar, não roubar.
Mas nós sabemos que nós fizermos isso sem o poder do Espírito Santo, até porque nós não conseguimos, né? Quantas vezes você e eu já tentamos ser melhores, fazer pelo menos um exercício físico, ter uma alimentação melhor, orar, levantar de madrugada, ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento. E quantas vezes nós não caímos? Quanto tempo nós estamos na igreja e nós não estamos vendo isso? Por isso que essa semana de oração, né, que veio tão bem esse momento, chama um chamado à oração, para a gente ter um reavivamento, uma reforma e pedir o poder, a manifestação, o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Não adianta, eu posso até fazer, eu posso ser legalista, mas sem poder, e sem ser uma coisa natural e que me leva a vida afora, em todos os aspectos da minha vida, não é isso? Eu preciso Queridos, do poder de Deus. o que a irmã falou, aqui nós vemos aqui na própria lição, né? A morte de Cristo satisfez as reivindicações da primeira aliança com Israel, que havia sido quebrada. Nesse sentido, Jesus é o quê? Olha o que Jesus é tudo. Ele é o quê? Ele é o mediador, ele é o fiador, ele é o sacrifício, ele é o que mais, irmãos? Já tem mais coisas. Vamos analisar. Olha, Jesus ele é o sacrifício perfeito, ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote, ele é o quê? Ele é nosso ajudador. Salvador. O que mais que Jesus é, queridos? Ele é nosso é mantenedor. o nosso quê? O nosso juiz. A gente viu, irmãos, quem foi que foi Advogado, interceder? Quem juiz. foi que foi interceder pelo povo quando o povo pecou lá com o bezerro de ouro? Foi Arão, o sacerdote, ou foi Moisés? Foi Moisés. Foi Moisés. Arão ficou o quê? Arão ficou acuado como sacerdote. Era Arão que deveria ter ido interceder pelo povo, porque o mediador faz o quê? Intercede. O sacerdote representa o povo diante de Deus. E Moisés era sacerdote, Moisés? Não. E por que ele foi? E por que ele foi dizer, Senhor, se o Senhor não ajudar esse povo, risca meu nome do teu livro. Por que foi Moisés? Reflita e responda. Tem que, não é, refletir mesmo. Irmãos, avisem aí o tempo, quando estiver faltando, para a gente já... quarta-feira, a nova aliança tem superiores promessas. Que superiores promessas são essas, irmãos? Em nome de Jesus. Promessas, né, de vida eterna, para resgatar o paraíso, o Éden caído, né? Promessa de vida eterna, que foi concedida aos nossos primeiros pais, mas que nós perdemos, não é isso? A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Deus satisfez as exigências da nova aliança, pois deu seu próprio Filho para vir e viver uma vida perfeita, a fim de que promessas da aliança pudessem ser cumpridas neles. E então, oferecida a nós pela fé em Jesus. Que promessas superiores são essas, irmãos? Jesus, o quê? Além de ser, vamos lá recapitular, seu sacrifício, seu mediador, seu intercessor, o sumo sacerdote, o salvador, enfim, ele faz o que em nós? Ele é quem restaura-nos. Essa é a promessa superior. Não é isso que eles é o quê? É a promessa que Deus vai realizar em nós o que, irmãos? O Tanto querer e o efetuar, irmãos. Se nós não atrapalharmos a salvação, Jesus vai nos salvar. Jesus já nos salvou na cruz. Toda a humanidade foi salva na cruz. Quem, irmãos? Toda a humanidade. Agora, para permanecer salvo, dependemos de quem? Do poder de Jesus, aceitar dia a dia o poder que Deus vai, o quê? Facultando a nossa vida, enviando a nossa vida, corroborando a nossa vida. Então, queridos, nós temos algo superior aqui, queridos, que a primeira aliança não tinha. A aliança não tinha esse poder, não tinha nenhum cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim tem o poder de tirar o pecado do mundo e dar força e poder para nós o quê? Vencermos o pecado. Amém, irmãos? Nós vamos vencer o pecado. Estamos vencendo o pecado dia a dia, irmãos, para a glória e para a honra de Deus. Satanás levantou no céu uma acusação
Perante todo o universo, essa lei é impossível ser o quê? Guardada. Quando você coloca esse texto em sua boca, você está reverberando o discurso de Lúcifer no céu. Porque Deus vai dar poder para você vencer, amém? Deus vai dar poder para você sim guardar a lei, porque Jesus guardou a lei perfeitamente. Ele é o sacrifício perfeito. E por meio da sua perfeição, Ele faz o que em nós? Ele vai imputar em nós a sua justiça. Ele vai nos cobrir com um manto de justiça e de graça, para que nós possamos ser vencedores e realmente andarmos como homens nesse mundo e guardar a lei de Deus, para dizer: Lúcifer, levanta-te agora e diz que é impossível guardar a lei de Deus. Amém. Eu estou sendo preparada para isso, para a minha vida, chamar Lúcifer de mentiroso e dizer: meu Deus nunca escreveu uma lei arbitrária, meu Deus nunca foi autoritário, nunca foi arbitrário, porque Deus é quem capacita, irmãos, amém. Amém. Deus é quem capacita, e nós vamos pisar, entendeu? Lúcifer e as suas mentiras contra o nosso maravilhoso Deus. E a nossa vida vai ser cheia, vai ser plena do Espírito Santo de Deus, que vai nos capacitar, meus queridos, para sermos vencedores cada dia. Amém. Essa é o quê? São as promessas superiores. É de restaurar a nossa natureza. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. Estamos chegando nesse ponto, né? Estamos chegando lá para dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nos conforta, que Deus conhece a nossa humanidade, e esse versículo de Filipenses é muito bom. É muito bom, que diz que Ele mesmo, né, é quem faz em nós tanto querer como realizar. É Ele quem vai nos dar poder, porque Ele sabe que por nós mesmos nós não vamos herdar a vida eterna. E vamos sim, porque nós somos herdeiros, somos filhos, somos co-herdeiros. Mas exige um esforço também da nossa parte, né? O céu é tomado por esforços, né? Esforço de ter o quê? Essa intimidade com Deus, é uma luta diária. Mas Deus mesmo é que vai, o Espírito Santo é que vai nos dar poder. Fé em Deus, mesmo? Ajude aí, irmão, colabore. Ludemília, você estava falando aí dessa questão da superioridade da lei de Deus. Eu vou juntar o que você disse com o que a irmã disse, que a irmã falou. Você falou da vida eterna, né? E a irmã estava falando da antiga aliança, né? A antiga aliança consistia em quê? Primeiro tinha a questão daquele sacrifício anual. Os sacerdotes faziam no dia da expiação e tudo mais. Só que aquele sacrifício, ele só servia para um ano. Próximo ano, no dia da expiação, tinha que fazer todo o ritual novamente. Não tinha perfeição, né? Exato. Quando você pecava também, você oferecia um cordeiro, uma cabra, um bode, um novilho, de acordo com o que fosse, até uma pomba, mas aquilo dali só servia para aquela ocasião. E quando ele fala aqui, além disso, esse sacrifício era para perdão dos seus pecados aqui, temporários. Agora, esse novo sacrifício, essa nova aliança é superior, porque só foi um sacrifício. E bastou. Exato. E ele redime a pessoa para a vida eterna, enquanto aquele outro, ele redimia dos seus pecados temporários só por um dia, ali. Depois só por um ano. Isso. Eu roubei, eu fiz alguma coisa, então eu levava o sacrifício, mas só servia para aquele. Não servia para a vida eterna. Por isso que Jesus é o sacrifício perfeito. E que perfeito. dia nós estamos hoje? Já que você falou dia da expiação. Já que você tocou no dia da expiação, estamos no dia da expiação tipo. Ali era o antítipo, aqui nós estamos no tipo, não é? Ou seja, nós estamos hoje, desde 22 de outubro de 1844, vivendo o dia da expiação. E o que era exigido de Israel fazer no dia da expiação? A sua purificação. Vamos lá? Vamos lá? São várias coisas. O que se exigia de Israel no dia da expiação? O que era? Examinar a consciência. Confissão de pecados. Reforma, ou seja,
confissão, reforma, alimentação, choro, lágrima, contrição, jejum, rasgar o coração, não rasgar as vestes. E nós estamos no tipo desse dia da expiação, não é? E está acabando. Eu quero que você memorize alguma coisa. Analisa quantos dias, não é? Era só um dia da expiação, não era, irmãos? Durante o ano, irmão? Era 360 dias, 359 dias, estava no lugar santo, e um dia no Santíssimo. Agora analise, para depois estudar em casa com oração. Quando termina a expiação de Jesus, tá bom? Quinta-feira, concluindo a nova aliança e o novo coração. O que é? Ou seja, aqui ele traz novamente o que o irmão colocou, é o sacrifício perfeito de Jesus. Quando Jesus morreu, por que o véu rasgou de cima a baixo lá na hora do santuário? O santuário tinha 2 sacrifícios diários, né, irmão? Um que era oferecido às 9 da manhã, um cordeiro, um animal, e outro que era às 3 da tarde. Eram 2 sacrifícios diários, não é? E por que Deus permitiu que esse sacrifício, lá em Israel, ele fosse oferecido, se ele não tinha poder para a remissão de pecados? Ou seja, o sangue daqueles animais não podiam remover pecados, como o sangue de Cristo. Esse sim. Por quê, queridos? Porque Deus... né, porque Deus tinha o quê? Deus tinha um objetivo de didaticamente ensinar aquele povo durante 4.000 anos a vinda do Messias, apontando para o enorme sacrifício que seria feito por Jesus, não é? Para pagar o preço da salvação. Ou seja, era uma maneira didática de Deus estar o quê? Rememorando durante os séculos, esses 4.000 anos, o grande sacrifício de Jesus, valioso, não é? Caríssimo, que é o sangue do Filho de Deus. E ali era apenas uma sombra, apenas um vislumbre, apenas uma pálida ideia, não é? Do santuário celestial, feitos por mãos de Deus. Esse aqui foi, não é? Moisés que fez, e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Queridos, Deus trabalhou pedagogicamente com Israel. E Deus está trabalhando pedagogicamente também conosco. Nós estamos no dia da expiação, mas os nossos comportamentos hoje mostram o quê? Que nós precisamos ainda o quê? Caminhar muito com Deus e pedir misericórdia para Deus. Sempre a história se repete, né? E quando repete, é didático. E Deus é didático. Assim como Israel também ficou no exílio, teve que passar pelo deserto para aprender tudo que precisava aprender, para se purificar, para deixar as coisas, não é? Para se voltar para Deus. Deus trabalha com a gente assim. Porque ele não é poderoso? Ele pode muito bem, num piscar de olhos, fazer tudo acontecer. Mas nós precisamos ser o quê? Lapidados, e reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Não é isso? Eu gostei da expressão da irmã aqui, que Deus sempre usa uma didática para ensinar o seu povo. Eu sempre costumo dizer, que o santuário terrestre, ele é o evangelho ilustrado. Se você for pegar cada detalhe do santuário ali, era todos apontando para a salvação através de Jesus Cristo. Mas uma das pessoas do Velho Testamento que mais sentiu essa questão aí da substituição do cordeiro pela sua vida foi Isaac, né? Quando Isaac está lá, tudo, ele sempre perguntava: pai, cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, faca, o cutelo, está aqui a lenha, o cutelo. E cadê o cordeiro? Aí ele disse: Deus proverá. E quando ele deita ele lá, que ele levanta a mão, Isaac diz: eu morri, já estou morto, não apareceu o cordeiro. Aí ele disse: segura aí, que não firas o menino e tudo mais. Aí o cordeiro aparece. Então, quando o cordeiro aparece, Isaac diz assim: ai, esse veio para me substituir, né? Veio morrer em meu lugar. Então, Isaac entendeu na pele o que era a substituição, né? Morrer em seu lugar. Só que muitos, durante toda essa trajetória do povo do deserto, quando começou aquelas cerimônias no santuário, o povo não todos, mas a maioria não conseguiu assimilar o que é que Deus estava querendo dizer. Então, tal que quando Jesus veio, o pessoal não entenderam. E aí, quando João Batista olha e diz assim:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, ó, é esse aí que vem mostrando desde lá da morte, lá na pele que foi tirada para Adão e Eva. Esse aí que é o Cordeiro que veio tirar. Então, e no Novo Testamento, quem sentiu na pele a substituição, agora não mais do Cordeiro, do próprio Cristo, foi Barrabás, né? Barrabás, apesar de não ter aceitado, mas ele disse, ó, esse aí morreu no meu lugar. Então, é realmente essa questão aí da substituição, que não, Deus foi didático, mas o povo, nem todo mundo aprendeu. E hoje? Será que a didática de Deus está funcionando? E hoje nós temos mais, né, irmão, um detalhe, né? Nós já temos a Bíblia e temos o quê? O espírito de profecia. Israel não tinha. E a experiência deles. Tinha os rolos. Israel tinha os rolos isolados. Israel não tinha os rolos todos compilados. Ou seja, aquela Bíblia, como nós temos hoje, em vários idiomas, várias versões. Nós temos mais de 100 mil páginas escritas à mão pela serva do Senhor, enviando para nós o quê? O espírito de profecia. E nós estamos o quê? Muitos estão o quê? Necessitando, não é, de ler mais, estudar mais, ter mais conhecimento com Deus. Como aqui justamente, né, irmãos? O fato de Deus imprimir em nosso coração a sua lei depende de nós, queridos irmãos. Deus não pode nos obrigar. Deus não é Satanás. Eu dizia ontem lá em casa, Eis que estou à porta e bato, no né? pôr do sol na minha casa, para a minha família, eu dizia, queridos, Satanás não se importa se você está servindo a ele hipnotizado, drogado, enganado. Ele tem como o quê? O foco de Satanás é sempre o engano. Deus não. Deus quer o quê? Que nós o quê? Com o novo espírito. O que é o novo coração, irmãos? É um novo espírito, ou seja, é o Espírito Santo que vai gerando em nós dia a dia o quê? A natureza santa de Cristo. Lapidando o nosso caráter. Deus quer que nós possamos dizer, nós sabemos tudo o que vai acontecer conosco, mas nós vamos o quê? De livre, espontânea vontade, por escolha. Por quê? Porque nós amamos o nosso Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele fez tudo por nós, e o nosso tudo é tão pouquinho, não é isso, queridos? E nós precisamos ter essa experiência diária com Deus. Ela é individual, ela vai depender de cada um, entende? Depende de cada um de nós, não é isso, queridos? E aqui, se nós o quê? Processo de santificação. Nós sabemos que a justificação pela fé tem o quê? Tem dois braços. Tem a justiça imputada e a justiça comunicada. O que é a justiça comunicada? Deus cada dia colocando o quê? Poder, 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 para que nós possamos vencer. Porque não é fácil. Nós estamos o quê, irmãos? Sempre na gangorra, né? Dia estamos aqui, dia estamos aqui embaixo. Mas pelo poder de Deus, Ele vai realmente nos dar esse poder para vencermos. Exatamente. Cada dia. E o que vai nos salvar, né, o nosso relacionamento e a perseverança. Muitas vezes eu me acho tão pequena, minha fé é tão pequena, mas é Deus quem vai realizar, é Deus quem vai completar, porque Ele sabe que na nossa natureza humana nós somos imperfeitos, né? Só o poder do Espírito Santo mesmo, né? E graças a Deus que Deus é um paizinho amoroso, né? Que é como aquela criança que está aprendendo a andar, cai, mas Ele segura na tua mão, bora de novo. Caiu, levanta, bora de novo. Eu estou aqui para lhe amparar. Porque às vezes nós temos Deus como um Deus tirano. Poxa, eu não estou fazendo as coisas direita. É como aquela pessoa que já está afastada e diz assim, não, eu já fui longe demais. Não dá mais para mim voltar. Não tem esse olhar, né, para Deus como um Deus de amor, como Deus que ampara, como Deus que ajuda. E Deus é isso para nós. É o nosso mediador, nosso mantenedor, nosso salvador, nosso amigo, nosso pai, nosso tudo. Não é mesmo? A irmã fez uma pergunta que é motivo da gente nos preocupar. Quando ele estava falando do Evangelho ilustrado e tudo mais, temos conhecimento. Aí ela perguntou, né? E nós hoje? E nós hoje? Hoje nós temos a Bíblia, temos o Espírito de Profecia, temos um leque de oportunidade de conhecer e praticar. Então, na época, quando Jesus veio aqui à Terra, quando Jesus veio pela primeira vez, os sacerdotes, eles achavam, não só os sacerdotes, os escribas, todo aquele pessoal da elite lá,
eles achavam que tinham todo o conhecimento, que eles entendiam tudo, eles estudavam as Escrituras muito mais do que nós estudamos. Então, mas eles não, quando Jesus chegou, ele não entende, apesar de estudar, não entendia. Não identificaram. Não identificaram. E a gente olha aqui, mas foi eles, agora não, agora foi revelado, eu conheço, Mas será realmente que, se nós conhecemos, será, e de fato e de verdade. tudo bem que o conhecimento teórico, mas e a prática? É por isso que sabedoria é diferente de conhecimento. Então, Você pode será ter se conhecimento, nós mas se você não temos... tiver sabedoria para prosseguir naquela linha, Será se nós temos a prática que Deus queria que nós tivéssemos? Porque pode a gente cair nos mesmos erros do passado, achar que já tem conhecimento, Então, eles se achavam donos da verdade, né? Mas quando Jesus chegou, João disse, olha, eis o Cordeiro de Deus. Mas só alguns entenderam que ele era o Cordeiro de Deus. Toda aquela elite, não, o Cordeiro continua sendo esse. E ainda hoje, eles fazem sacrifícios, esperando ainda o Messias. Quer dizer, não entenderam nada, né? E muitos de nós também, nós às vezes, nós sempre, vocês, a gente sempre tem a tendência de achar que Jesus está muito longe de voltar. Aí fala assim, não, vamos deixar sair o decreto, ainda está muito tempo, ainda dá para mim me preparar. E nós sabemos que não é assim. É diário, a nossa vida com Deus tem que ser diária, reavivamento, reforma, pedir o poder do Espírito Santo, porque nós não temos poder. Buscar a Deus em primeiro lugar, nós sabemos que é uma coisa tão difícil. Para alguns é tão difícil, para mim, levantar de madrugada, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. É só com o poder do Senhor mesmo. Né? Mas que nós não deixemos, que seja de madrugada, que seja de noite, né? Mas que nós o que vai nos levar para o céu é a nossa intimidade, porque Jesus diz assim, te afasta de mim que eu não te conheço. Essa é a palavra mais dura que algum de nós pode ouvir no dia que Cristo voltar. Misericórdia, né? Querida, se Lúcifer enganou... Vocês sabem que quando Jesus estava lá no deserto, para ser tentado, depois de 40 dias de fome, quando Lúcifer apareceu para ele, ele pensava que era quem? Que eram os anjos dele. Até Jesus titubeou. Jesus só reconheceu pela frase, se tu és o Filho de Deus. Mas até então, a irmã disse que ele não identificou que era Lúcifer. Lembram de outro lá que foi adorar o anjo? Lembra lá de João? Vocês lembram de João? Se ajoelhou, disse, menino, te levanta, eu sou um conservo teu, adora só a Deus. Vocês estão entendendo a natureza, às vezes, que nós pensamos, como disse o irmão, né, irmão, que temos supostamente tanto conhecimento, tanto material, mas irmão precisa de quê? Do Espírito Santo, né, irmãos? Para falar conosco, para nos orientar. Se João... O discípulo amado se ajoelhou para adorar um anjo, achando que era Jesus. Se o próprio Jesus olhou para Lúcifer, achando que era os anjos, que era Gabriel, que era um do seu lado. Imagina nós agora no século 21, quando nós estaremos imersos no maior engano que vai se realmente já está se levantando entre nós. Irmão, o que mais me deixa assim, eu fico pensando, meu Deus, se Jesus, que era o próprio Deus, quando estava aqui, precisava tirar horas para estar com o pai dele, para orar, para conversar, para se humilhar. E que dirá eu? Nós, pecadores que pecamos a cada instante. Só a misericórdia de Deus, irmão. Só a misericórdia de Deus. Pronto? Então, alguém quer mais uma participaçãozinha? Quer falar alguma coisa a mais para a gente encerrar? Podemos encerrar, não? Podemos. Então, o que nós tiramos para nós, irmã, dessa lição, o que é que fica para nós? Vamos? Vocês, o que vai ficar na memória nossa? Foi colocado aqui vários adjetivos de Jesus. Eu gostaria de usar aqui um dos adjetivos que o Francisco Alves colocou. Que essa lição, né, vem mostrando Jesus como mediador, e ele diz aqui, ó, Jesus, não é que eu esqueci o óculos, mas aqui. Jesus é nosso tudo. Pronto.
Conhecer Jesus é tudo. Essa lição, o que ela quis dizer no frigir dos ovos aqui, é que Jesus é o nosso tudo. Eu não sou nada sem Jesus. A lei ainda vigora, a lei só foi incrementada, não é incrementada, mas ela foi, como é que eu vou dizer assim? Confirmada, autenticada por Jesus Cristo. E Jesus é nosso sacerdote, Jesus é o tudo da nossa vida. Amém. Deus seja louvado, né? Vamos orar? Oremos. Bendito, poderoso Deus, glorioso Pai, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo e maravilhoso nome. Aqui estamos para te adorarmos na beleza da tua santidade, que as lições aqui aprendidas, relatadas, estudadas, possam ficar gravadas em nosso coração, em nossa mente, para realmente no momento certo, Senhor Deus, estarmos aqui para defendermos o teu santo e justo caráter, porque a tua lei é santa, justa e boa. Enche-nos do teu Espírito, nós te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.